uma pessoa, né, mediante o que Jesus já estava fazendo, poderia estar com o coração endurecido. E é onde que nós queremos chegar na série Libertos. Muitas vezes nós temos experiências com Deus, experiências com o Evangelho de Jesus Cristo, experiência com a igreja. E muitas vezes em algumas coisas ainda precisamos viver, sabe, essa libertação que o Senhor Jesus propõe aqui. Então Ele nos chama hoje. Não quereis vir a mim para terdes vida? Amém. Vamos orar? Vamos lá. Vamos orar? Vamos sim, vamos orar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nosso coração, Senhor, está à vontade totalmente para Ti, Senhor. Para a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. E se nós estamos aqui, Senhor, é porque nós queremos vir a Ti, Senhor, para ter vida, Senhor. Tantas áreas da nossa vida, Senhor, que nós precisamos ser libertos, que precisamos ser curados, Pai. Precisamos ser transformados, Pai. Amém, Senhor. Hoje, Senhor, nós vamos falar sobre o Teu amigo, Senhor, Lázaro, Senhor. Amém. Pai amado, que nossos corações sejam tocados, Pai, por esta palavra, Senhor. Que Sim, Teu Pai. Espírito Santo tenha, Senhor, total liberdade Sim, para meu agir Deus. em cada coração, Senhor. Em cada vida, Senhor. Em cada família, Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, vem visitar, Senhor, em nome de Jesus, cada vida, Senhor. Sim, eterno. Traga, Senhor, a Tua paz, traga a Sua alegria, traga, Senhor Deus, a Tua perseverança, Senhor, sobre os corações, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender e sermos Aleluia. edificados pela Tua palavra, Senhor. Aleluia. A Tua palavra ela limpa, a Tua palavra liberta, a Tua Sim, palavra Senhor. cura, a Tua palavra, Senhor, ela salva, Senhor. Porque Aleluia. realmente, Senhor, aqueles que conhecem a verdade, Senhor, Eterno. realmente são libertos, Pai. Sim, E nós sim. conhecemos, Senhor Deus, a Ti, Senhor. Amém. Mas precisamos em algumas áreas, Pai, que o Senhor trabalhe, Senhor, e venha, Senhor, trazer libertação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos lá, pastor? Vamos sim. João capítulo 11. Abre a sua Bíblia aí, pega o seu caderninho de anotação. João Sua capítulo canetinha. 11. Glória a Deus. Amém? O Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos falar sobre Lázaro. Lázaro. Lázaro, o amigo de Jesus, irmão de Maria E de Marta. e Marta, É. né? Quem lembra dessas pessoas? Irmão de Maria e Marta. Marta é aquela que só queria cuidar dos afazeres da casa, não era isso? Ou era Maria? Não, Jesus chegava lá na casa deles e Jesus começava a ministrar na vida deles. Marta ficava lavando louça, passando roupa, fazendo os afazeres lá. E Maria não queria saber de nada, só queria estar aos Sentava pés aos de seus pés de Jesus Jesus. e Ah. ali adorar o Senhor. E aí Marta pega e reclama de Maria e fala assim: Senhor, você não está vendo que eu estou aqui fazendo tudo e ela não está aí fazendo nada? Não fica Ela te só tá adorando? te adorando. É igual você tem um monte de serviço aí na sua casa, um monte de coisa para fazer, chegou muitas vezes Do trabalho, do né? trabalho, né? Tem que estudar. Da Mas você, lotação hoje difícil. você escolheu a boa parte. Ouvir Amém? a palavra de Deus. E aí, Lázaro era o irmão de Maria e Marta, Amigo de Jesus. amigo de Jesus. Porque Jesus de vez em quando passava lá em Betânia, Sim. uma cidadezinha chamada Betânia, e ali ele pousava ali, ele ficava ali, Olha só. né? Então de vez em quando ele dormia ali na casa de Lázaro. Devia ser uma casa bem confortável, né? Bem grande, porque para Jesus morar, dormir Ir lá, lá, né? se hospedar, né? Se hospedar. Então Lázaro conhecia Jesus, Jesus conhecia Lázaro. E Maria e Marta eram pessoas muito úteis para o Senhor, porque Verdade. também ajudavam muito o Senhor naquilo que ele estava fazendo na terra. Amém? E aqui cabe um comentário. Independente do tamanho da sua casa, Jesus precisa ser hóspede nela. Jesus precisa ter um lugar Não- para Jesus aí. É, só dar uma passadinha, eu quero que ele fique para sempre Eu aqui. também quero que ele fique para sempre. Então vamos ler. A leitura é João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém. Eu vou ler algumas partes, daqui a pouco a gente começa a dar uma explicada, né? Sim, verdade. Amém? Libertos. A série chama Libertos. Fala assim: eu sou liberto. Eu sou liberto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Nós somos libertos. Nós somos libertos. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Quer dizer, e se houver alguma área que você vai identificar, você vai saber: eu preciso ser liberto nesta área. Amém?
Aí se você fala assim, mas eu já sou liberto, então você vai aprender para abençoar outras pessoas. Outras pessoas que nós vamos ver aqui também. É. Tá bom? Então vamos lá. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro da cidade de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então, Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Nós vamos começar aqui falando um pouquinho sobre Lázaro, que conhece Jesus. Sim, certo? amigo de Nós já vimos Jesus. que Lázaro era amigo de Jesus, nós vamos ler mais um pouquinho à frente ainda. O Senhor amava Jesus e ele também amava, o Senhor Jesus amava ele e ele também amava Jesus, né? Agora, por que Lázaro ficou doente, para começar? A nossa pergunta de hoje. Sim. Que nós estamos falando sobre liberto, certo? Lázaro tinha um relacionamento com o Senhor Jesus. Nós entendemos que ele era amigo de Jesus. Nós estávamos até discutindo isso ainda há pouco. E por ele ser amigo de Jesus, ele era também seguidor de Jesus. E aí nós estamos lembrando que Jesus teve vários seguidores. Jesus teve os 12 discípulos, os 12 apóstolos, que até hoje, né, são eles quem fizeram com que a igreja chegasse até nós, através da pregação do Evangelho. Mas Jesus teve uma época que teve um pouco mais do que 12 discípulos. Quantos discípulos ele teve, pastora? Teve muitos, né? Mas eu vou falar de quem? Teve 70. 70. Não é? Em outras versões fala que teve 72. Mas ele também teve uma multidão que o seguia. Tinha multidão. Tanto é que na ressurreição dele ele se apresentou para mais de 500 pessoas. Foi. Então, Lázaro era uma dessas pessoas de proximidade. Lázaro era. Mas ele não era contado entre os discípulos. Que interessante, né? Um amigo de Interessante Jesus. que ele era amigo de Jesus. Jesus frequentava a casa dele. Quantas bênçãos ele não deve ter visto de Jesus? Né? Porque se Jesus frequentava a casa dele e Jesus foi para uma outra cidade, eu vou ler um pouquinho mais aqui, pastor, para a gente poder até conversar melhor sobre isso. Sim, vamos. Eu parei aqui, ó, né? Correto. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Então Jesus estava em outra cidade com os seus discípulos. Por que Lázaro não foi junto com Jesus? Porque se ele tivesse ido junto com Jesus e os discípulos para outra cidade, possivelmente ele não ia ficar enfermo, porque Jesus não curava todos. Tanto é que no primeiro versículo que foi lido, lá em João 5,40, não querem vir a mim para ter vida. Foi o que nós falamos. Então era andar com a vida. Comigo? Porque aqui lá em João capítulo 12, versículo 26, fala assim, ó. Se alguém me serve, aqui, pastor, ó. 12, 26. João 12, 26. Tá aqui, ó. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Quer dizer, então Lázaro, se Jesus falou lá no versículo 12, no capítulo 12, 26. então significa que Lázaro então não está, ele conhecia Jesus, Jesus conhecia ele realmente ele dormia na casa de Jesus, conhecia Maria, tinha uma proximidade, conhecia a família, mas ele não queria seguir a Jesus, porque ele não foi junto com Jesus. Aí, lá no 12, então fala assim, se alguém me serve, siga-me. Então o Senhor está falando assim, se você segue a ele, siga-me. E onde eu estiver, Jesus falando, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir,
meu Pai o honrará. É. Então, no meio dos discípulos, Lázaro, o amigo dele, ele gostava de Jesus, mas ele não queria seguir a Jesus. Porque se ele tivesse seguido a Jesus, ele estaria onde Jesus estava e ele não ia chegar a ponto de uma enfermidade que o levasse à morte. Concorda comigo, professor? Sim, concordo sim. Concordo. Dá até para a gente especular, né? Um pouco, né? Porque quando Jesus ele disse que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, ele tinha 70 discípulos e 58 foram embora naquela época. Aí ficou com 12. Talvez Lázaro Poderia estar junto. Pensou isso? Jesus ele é muito exigente em algumas coisas. Jesus falou que eu tenho que tomar minha cruz e seguir. Deixar pai e mãe? Que eu tenho que deixar para minha mãe, eu vou deixar aqui as minhas irmãs para poder seguir Jesus? Não, vou servi-lo em todo o meu jeito. Vou seguir do meu jeito. Aí quando ele quiser vir na minha casa, ele vem na minha casa, eu vou receber ele com muito amor, porque eu gosto dele, mas eu não quero compromisso com ele. Eu não quero chegar lá no monte lá das bem-aventuranças e ter que ouvir ele falando sobre perdão, sobre amar os inimigos, sobre ser submisso a ele, submisso à vontade dele. As autoridades constituídas. As autoridades. Então, eu prefiro servir a Cristo do meu jeito. Aí ele ficou doente. Foi. Eu vou falar sobre vários tipos de doença. Que tipo de doença que poderia ser que levou ele a morrer? Eu vou falar de doenças emocionais, talvez. Talvez uma falta de perdão de alguém, né? Talvez uma ansiedade, talvez uma síndrome de pânico, uma depressão, que ele foi indo, porque Jesus estava longe. Ele não estava perto de Jesus. Foi. Ele estava longe de Jesus. Ele queria servir a Jesus ali na comodidade da vida dele. Como muitas vezes nós queremos servir Jesus ali, sabe, do nosso jeito. Mas Jesus tinha ido e ele deveria estar junto com Jesus. Nem todos precisam estar dentro de uma igreja e ter cargo, ser pastor, ser pastora, ser diácono, diaconisa, ser líder de alguma coisa, mas precisa estar perto de Jesus. Precisa estar perto. Precisa realmente ter um relacionamento verdadeiro a ponto de segui-lo. O Senhor não fala, tome a sua cruz e siga-me? Sim. Então o Senhor falou, toma a tua cruz e me segue. E muitas vezes a gente tem as nossas dificuldades e as nossas dificuldades, as nossas debilidades, né? Sim. Muitas vezes ela nos atrapalha de que nós queremos aceitar Jesus. Jesus, mas eu tenho tal vício. Jesus, mas eu faço isso. E acaba se deixando de não seguir a Cristo Jesus. E o Senhor falou que se você quer me servir, começa bem. Começa me seguindo. Começa me seguindo. Seguindo, então, é relacionamento. Então, o que pode levar uma pessoa, muitas vezes, a ter uma síndrome de pânico que não consegue sair de casa? Muitas vezes é porque se afastou de Jesus. Quer servir a Jesus, mas quer do seu jeito. Quer Cristo na sua vida, mas quer do seu jeito. E aí, muitas vezes, uma raiva, uma raiz de amargura, né, pastor? Verdade. Aquela raiva daquela pessoa, aquele ódio, sabe? A falta de perdão consumindo, a pessoa vai se consumindo por dentro, né? Às vezes a pessoa está perturbada, não consegue dormir, toma remédio, o médico nem sabe o que você tem, porque não tem um diagnóstico. Isso são perturbações. E acabam muitas vezes tomando até remédios que causam outros tipos de problemas, porque no remédio não está a solução está em Jesus. E aí acaba tendo até efeitos colaterais de alguns remédios por conta de que muitas vezes não confiou naquilo que Deus falou. Tome a sua cruz e me siga. Porque aonde Jesus Cristo está, ali há vida. Verdade. Não quereis vir a mim para que tenhas vida? É verdade. E aí vai uma lista, pastora. Porque nessa série nós vamos ser mais objetivos com vocês. De coisas que podem levar essa pessoa à enfermidade, né? Raiva, amargura, ódio, ciúmes, falta de paz, coração aflito o tempo todo, síndrome do pânico, como já foram mencionados, está perturbado, não dorme, não sabe por quê, só pensa em suicídio. Só pensa em morrer. Isso é perturbação. Tudo isso que ele está falando, o pastor está falando na lista aí, é perturbação muitas vezes. Tem enfermidades que não são diagnosticadas.
Tem aquela enfermidade que já foi tudo quanto é médico, não sabe. É uma enfermidade emocional. Porque aqueles que seguem a Ou Cristo espiritual, Jesus, pastora. espiritual. Aqueles que seguem Cristo Jesus, eles têm vida. Então tá faltando o quê? Vida. E Jesus falou assim, eu vim para que tenhas Vida e a tenho em abundância. Amém. Né? Continua, pastora Listinha. Essa lista aqui também fala assim, ó, sobre a pessoa também, além de tudo, né, somatizando tudo isso, entra em caminhos de morte, vícios, dependências, em vícios e dependências emocionais, dependências afetivas. Tem gente que, sabe, tem uma dependência afetiva que não tem vida própria. É verdade, tinha uma sériezinha infantil, né, que tinha um animalzinho pré-histórico lá, eu não lembro mais o nome do filme, mas ele ficava assim, você precisa me amar. Tem pessoas que ficam assim, você precisa me amar, respirar. não deixa a pessoa respirar. É uma carência que gruda e a pessoa não pode nem respirar muitas vezes. E em vez de receber amor, muitas vezes recebe rejeição por conta, sabe, do esforço desnecessário, porque para as pessoas se amarem, você precisa se amar primeiro. Né? E aí, concluindo, então, nós né? estamos falando de uma doença, então, alguma coisa dentro de você que pode te levar à morte. A morte emocional, a morte física, a morte espiritual. Então, É alguma coisa que vai consumindo você, consumindo, e se você não tomar uma atitude, ela vai acabar te levando à morte. Lázaro deixou que Cristo fosse, certo? Ficou doente e chegou até a morte. Mas nessa série Libertos, você vai ser liberta em nome de Jesus. O Senhor fala assim, há caminhos que para nós, muitas vezes, parecem ser direito. Mas o final é caminho de morte. Então, muitas vezes nós estamos andando em caminho que são caminhos de morte. Por exemplo, um vício, uma dependência química, sabe? Sim. Então, o Senhor hoje está te convidando. Você quer vir a mim para que você tenha vida? Então, nessa série Libertos, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida para que você seja livre, liberto. Amém. Amém. Amém? Então, sabe, tá cheio de pessoas que estão fazendo velório. Vamos ler aqui, onde é que tinha velório aqui? Vamos lá. Vamos lá. Aí continua lá, gente. Eu vou pular alguns versículos, porque eu tô falando sobre Lázaro, tá? Lá no versículo agora... 33, né? Não, peraí, desculpa, queridos. É um pouco antes, pastora. Peraí, pastor, que eu mudei aqui, tô no 12. É o 11. Desculpa, queridos, é o 11, tá? Capítulo 11, tá? Versículo 11. Assim falou e depois disse, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Muitas vezes nós estamos dormindo. O Senhor quer te acordar, ó, acorda, porque isso que você está sentindo pode te levar à morte. Né? O Senhor fala, desperta tu que dormes. Só que aí, o que aconteceu? Muitas vezes também a gente quer que Jesus chegue rapidinho na nossa vida. Então, eu tô tomando cuidado com o tempo, pastora, mas tem pessoas que não suportam um espera ou um não. Não. Muito mais ainda um não do que um espera. Eu espero um pouco, né? Eu não vou continuar, não. Continua, pastora. Tá. Porque senão eu vou trazer outro. Vou lá. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Nem sempre você está dormindo e está salvo. De repente você está dormindo, mas já está quase morto. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes, claramente, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. O Senhor fala assim, hoje eu vou estar com você aí na sua casa. Ainda que haja alguma situação então, que parecia perdida, né? Isso. Pode falar, pastor. Né? Que estava trazendo mortandade no seu sentimento, nas suas emoções, dentro disso tudo que nós falamos, ou talvez até outras coisas que fugiu aqui da nossa lista, né? Mas o Senhor está falando para você hoje, Ele vai ter com você. Amém. Versículo 19, ó, vai para o 19 agora, 11 e 19 de João. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria
acerca dos seus irmãos. Aí que Aí você vai entra falar a parte sobre do o velório. velório. Tem gente fazendo velório, pensando que você nunca vai ter mudança. Não acredita mais que você Não vai acredita. acordar desse pesadelo que você está vivendo. E pessoas que te amam. É. As pessoas ficam olhando para você e ficam falando assim, Ah, não vai ter não vai jeito. ter jeito. Essa pessoa não vai sair dessa depressão. Estão fazendo velório. Nunca vai não viver. vai conseguir, sabe, Não vai ter sair felicidade. Não vai resolver esse problema familiar, não vai resolver esse problema financeiro, É. não vai resolver, sabe, tantas coisas. Mas por quê? Já estão fazendo o quê? Velório. Tipo assim, não tem mais jeito. Quem já foi em velório, né? Sabe que no Todo mundo velório ali chora. as pessoas ficam lembrando quem foi a pessoa. Ah, ele era tão bom. Nossa, ele era tão bacana, sabe? Então, vai quebrar o velório na sua vida nessa noite em nome de Jesus, porque você vai ser liberto em nome de Jesus. Pode continuar? Sim, vamos lá. Então tá. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, versículo 20, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Gente, olha, Lázaro morava com uma mulher que era adoradora, com uma outra que servia a Deus, quer dizer, a família, sabe? Já tinha mandado chamar Jesus, quer dizer, já era uma família que cria que Jesus podia fazer um milagre. Sim. Então, era uma família temente a Deus. Tinha comunicação com Jesus. Sabe? Tinha comunicação com Jesus. Sabia onde Jesus estava. Tanto é que mandaram avisar. Sabia exatamente onde Jesus estava, sabia exatamente como buscar Jesus. Então, de repente, você tem pessoas ao seu redor que você sabe que conhecem a Deus, que tem experiência com Deus, que realmente tem relacionamento com Deus e sabe onde está Jesus. E essas pessoas estão clamando pela sua vida. Elas estão buscando a Jesus Cristo pela sua vida, porque sabe que você está mal. Você está doente, você está, sabe, precisando de cura. Então tem gente ao seu redor que intercede pela sua vida, Chama que clama por Jesus. pela sua vida, chama por Jesus pela sua vida. E ali Marta e Maria, elas fizeram essa parte. E aí Marta pergunta, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aí Jesus começa um diálogo com Marta. Aí ela continua e fala assim, mas também agora sei que tudo quanto perdizes a Deus, Deus te concederá. Ela tinha convicção, então, de que o Senhor poderia resolver qualquer tipo de situação. Eu quero dizer para todo mundo, né? Para nós e para vocês também, que o Senhor, Ele é poderoso para resolver qualquer tipo de situação. Sim. Para Deus não há nada impossível. Ele é o Deus do impossível, Ele vai resolver essa causa que você muitas vezes está pensando, Senhor, por que o Senhor deixou passar por isso? Quanto choro que Marta e Maria passaram. Nossa. E devem ter chamado médico, e mais médico, deve ter dado remédio, deve ter dado sopa, deve ter dado tudo, para ver se não chegava ao ponto dele morrer. Sabe? Às vezes, sabe, tem pessoas que estão chorando, clamando, tentando resolver o seu problema. Mas Marta e Maria, elas sabiam que se Jesus viesse, Jesus teria como resolver o problema e mudar a história. Amém? Mas é interessante que Jesus, quando chegou, e onde esse último versículo que nós lemos, no capítulo 11, no versículo 21, onde Marta fala, se o Senhor, tudo que o Senhor pedir pode ainda acontecer, ela falando sobre a vontade absoluta de Deus, através da pessoa de Jesus, ele estava morto há 4 dias. 4 dias. Fazia 4 dias que ele chorava. Posso ler tudo? Pode Acho ler, que eu vou pastor. ler tudo, para a gente poder já falar, também né? remir o tempo. Vamos lá, então, porque nós queremos terminar rápido. Bem? Vamos lá. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Versículo 23 eu estou. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. O Senhor deu uma esperança grandiosa no coração dela. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, glória a Deus, viverá. Aleluia. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Eu creio. Disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria,
sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. E ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, ele estava no caminho ainda. Ela foi lá para se encontrar com Jesus. Ambas. Mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, tem gente que está querendo consolar, né? De novo, é o velório, é o consolo, mas o Senhor vai mudar isso. É a vida assim mesmo, assim mesmo, todo mundo sofre. Filho é assim mesmo. Filho não sabe? é difícil. Jovem é assim mesmo. Às vezes, o próprio mundo quer nos consolar. Verdade. Né? Falando que é assim mesmo, mas o Senhor vai entrar com um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Receba um Amém? milagre nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá. Seja liberta, em nome de Jesus. Amém. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar, vai no lugar de morte para chorar. Esse choro seu vai acabar em nome de Jesus. Amém. Amém? Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Glória a Deus. Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Para um pouquinho. Vamos parar aqui um pouquinho? Nossa, Pai. Olha que interessante. Marta é aquela que cuidava dos afazeres da casa enquanto Maria adorava o Senhor. Ela é a primeira a se encontrar com Jesus antes de Maria. Maria vem depois para se encontrar com Jesus. Só que Marta novamente conversou com Jesus, falou do seu poder, reconheceu o seu poder e se afastou novamente. Para chamar Jesus, para chamar Maria. Aí Maria vem e Maria já se prostra diante do Senhor. E aí, sabe, ela chora, ela fala da grandeza do Senhor, como Marta também falou. E você vê que era uma família querida, porque os outros judeus, os outros vizinhos, amigos, começaram a chorar a morte. Irmão, já fazia 4 dias. Lázaro era muito querido. 4 dias de choro. É. Quanto tempo você está chorando por esse problema? Hoje é libertação em nome de Jesus. Quanto tempo? Eu tô falando com aquela pessoa lá, que é Marta e Maria, né? Quanto tempo você está clamando a Deus? Sim. Pela vida do seu filho? Do marido, quantas da vezes esposa. você chorou? Quantas vezes você, sabe, falou: Senhor, o Senhor podia entrar na minha família, o Senhor podia entrar na minha casa, o Senhor podia fazer um milagre na minha saúde, o Senhor podia fazer um milagre em mim, Senhor. Mas o Senhor diz: olha, não está perdido não. Não está Você perdido. chorou, clamou, mandou buscar Jesus. O Senhor fala: estou chegando para libertar a sua vida, libertar a sua família. Eu estou chegando na sua casa para trazer o grande milagre que você tem clamado e buscado do Senhor. Mas Lázaro já morreu, pastor. Lázaro já morreu. Vamos ler aqui? Vamos lá. Jesus chorou. Jesus chorou por quê? Então, aí, um grande detalhe. Jesus chorou por conta da incredulidade que as pessoas estavam vendo a vida chegar e não entenderam que ele estava trazendo vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aí eu quero Mas eu cheguei na sua vida, por que você está chorando ainda? E eu quero dizer para você, Jesus não chega atrasado na vida de ninguém. Amém. Pensaram que Jesus chegou atrasado na vida de Lázaro. Sabe? Todo mundo, 4 dias que ele estava morto. Houve choro, houve velório, fizeram tudo que tinha que fazer. Levaram até o sepulcro, colocaram ele lá, né? E Jesus nada de chegar, mas o Senhor Jesus não chega atrasado na vida de Ninguém. ninguém. Jesus não vai chegar atrasado na sua vida. Jesus não Seja está liberto. atrasado. Tudo que está acontecendo na sua vida é para que a glória de Deus seja vista. Amém. Amém? Glória Vamos a lá Deus. agora. Lá no versículo 36. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E o Senhor nos ama, né? Olha, O Senhor fala que o Senhor nos ama de tal maneira, por isso que Ele mandou Jesus. Deus nos ama de tal maneira que enviou o seu único filho, para que se você acreditar nele, na palavra dele, você não pereça, mas você tenha a vida eterna. Amém? Deus. Vamos lá. Jesus, pois, moveu-se outra vez muito em si mesmo. Veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. O que é que está cheirando mal na sua vida? Oh, meu Deus. O
Que é que tá fedendo aí? Tá cheirando mal. Já apodreceu. Ah, Sabe Senhor, aquele- não quero nem tirar aqui, não quero nem falar. E se eu falar disso, vai feder, vai cheirar mal. Lembra a gente usa isso na família, né? Quando começam a lembrar de assuntos passados, Ah, de quando reúne a dificuldades, família, de todo problemas, mundo? de discussões É, que já minha mãe houve. falava. Não comece a desenterrar defunto que Minha mãe vai fala assim, não feder. desenterra nenhum, porque senão vai dar briga. Vai feder, né? Vai cheirar mal. Vai cheirar mal. Então, é isso. Muitas vezes a gente não quer nem falar no assunto. A gente evita falar no assunto porque sabe Traz que dor vai novamente. trazer dor. Dor pra você mesmo. Porque não tem ressurreição. Porque não tem ressurreição. E não tem, muitas vezes, até esperança de Sim. ressurreição. E aí o Senhor falou, me leva lá pra ver. Tira a pedra. E o Senhor tá falando assim, mostra pra ele onde É. que tá o seu defunto. Mostra pra ele onde que tá a morte. Mostra pra ele onde tá a dor. Fala com ele, tenha relacionamento com ele. Senhor, é aqui o meu sepulcro. É aqui, Senhor, eu enterrei, Senhor Deus, o meu filho, Senhor, que eu tô vendo que ele morreu ali, Senhor, nas drogas, não quer sair e tá, sabe, perturbado, ou a minha mulher, ou o meu esposo, Senhor, tá aqui, Senhor, todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, tá cheirando mal, Senhor. Mas o Senhor fala, mostra pra mim aonde ele foi enterrado. E Lázaro, nós estamos falando de Lázaro, Sim. né? É lógico que estamos falando dos outros personagens que o Senhor fala aqui, mas vamos falar de Lázaro. Lázaro estava no escuro, morto já, Embalsamado. né? Embalsamado não. Embalsamado. Mentiras. Então, eles preparavam o corpo, né? Mas embalsamado, né? Aí passava o unguento, depois passava as faixas. Ele estava com faixa. Eu Era. li lá que ele estava com faixa. Então, vamos lá. Então, o que aconteceu, gente? Lázaro estava todo envolto em tecidos, né? Sim. Em tecidos, em lençóis. Estava num lugar horrível, um lugar de morte. Talvez ele estava no fundo do poço. Talvez, sabe, uma pessoa que está se sentindo no fundo do poço. Não tenho mais esperança, não vou sair nunca mais daqui, não vou, sabe? Às vezes você está trancado aí dentro de casa, sabe? Com pânico, que se tornou ali a sua caverna, se tornou o seu sepulcro, Nossa, pai. sabe? E aí tinha uma pedra ainda na frente, Que impede você de porque era sair. tipo de um buraco mesmo. Um sepulcro era feito como uma caverna mesmo. Mas aí, se você for olhar então uma caverna como essa aí, então ela é mais difícil ainda de lidar do que um poço, porque o poço, quando você chega no fundo, até muitas pessoas usam esse ditado, não tem mais pra onde ir, é só olhar pra cima e tentar sair, Ali né? não tinha nem como olhar, Lá porque tinha tinha uma pedra. Lá tinha uma pedra. Chegou a pedra. Gente, o Senhor está dando uma esperança para você, um futuro, Amém. sabe? Essa pedra não foi Lázaro que tirou. Verdade. Ainda que você esteja amarrado, Você tá amarrado, a pessoa tá amarrada, tá, sabe, no escuro, numa pedra gelada. morta. E uma pedra gelada na frente, deve ter bicho ali, deve ter perturbação Meu demoníaca, Deus. espírito de morte Escuridão. rodeando, escuridão. Mas não foi Lázaro que tirou a pedra. Às vezes a gente prega, né? Tira a pedra do seu coração, tal. Mas aí, eu quero dizer que quem tirou a pedra foram os discípulos. Foi os amigos. Foram os amigos de Lázaro, a Verdade. irmã e toda aquela pessoa, esse pessoal que estava lá, Era que que removeram a pedra. obedeceram a Jesus E removeram a e pedra. foram lá e empurraram a pedra. É. E o que nós estamos fazendo aqui, eu e o pastor José? Estamos removendo a pedra que te impede de viver a libertação e a ressurreição. Para Amém? viver a melhor de Deus. Nós estamos aqui, nós somos facilitadores. Facilitadores. Estamos fazendo esse Facilitadores. papel hoje aqui de Isso. facilitador para que você viva essa Saia. série Libertos e seja liberto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Amém? Deus. Porque nós estamos fazendo assim, ó, tira a pedra, Tira a pedra. Da sua frente, É. para que você possa enxergar Jesus e ouvir a voz de Jesus. Ele falou, tira a pedra primeiro, depois que ele falou, tira a pedra, que é o que nós estamos fazendo aqui, eu e o pastor, e você vai fazer para outras pessoas, vai mostrar quem? Jesus, porque quem estava do outro lado de fora? Era Cristo Jesus. Se o Senhor falou, tira a pedra, então eles foram lá, os discípulos, tiraram a pedra, e não foi fácil, não é fácil para nós estarmos aqui fazendo Não. essa live. É uma guerra. É uma guerra, a gente passa guerras em cima de guerras. Mas para quê? Para que a gente possa conseguir tirar a pedra da sua visão, tirar aquilo que está atrapalhando De de você você ver a se luz que está lá levantar. fora em Cristo Jesus e se levantar e ouvir
Senhor. O Senhor está te chamando pelo nome. Tá te chamando. O Senhor está te chama nesta noite. É. Se você tiver o mesmo nome que eu, ele está falando, José, sai para fora. Mas só que antes disso, tem que tirar a pedra. Aí entra a questão dos facilitadores. E o Senhor fala que a pedra, o Senhor fala assim, não endureceis o vosso coração. Se Lázaro, que estava lá dentro, viu a pedra saindo, que ele já ouviu e estava vivo já. Que ele, na hora que o Senhor falou, Lázaro, sai para fora, ele reviveu, porque ele ia sair para fora. Ele viu a pedra removida. Ele viu a pedra removida, ele ouviu, ele viu a claridade, mas e se ele entrasse no comodismo? E falasse, não vou conseguir, porque eu tô amarrado. Enrolado, porque eu tô amarrado aqui, de pé e mão, eu tô com umas vendas nos olhos, que eu vou ler aqui, ainda não li, tô com as vendas nos olhos, eu não vou conseguir, sabe aquele comodismo, aquela, sabe, vamos falar, inércia em ir e obedecer o que Jesus está falando, que Lázaro só viveu de novo porque ele atendeu aquilo que Jesus falou. Lázaro, sai para fora. Sai para fora. Mas, vamos ler? Pastora, antes de você ler, que a gente está entrando já no período já do horário que a gente estipulou. Olha só, interessante, não tem como não falar isso. Está cheio de pessoas que vivem enroladas, né? Eu costumo usar o termo que eu estou resolvendo, né? E tem pessoas que entram numa zona de conforto mentirosa, que é estar amarrado aos seus problemas. A pessoa fica no meio dos problemas, dorme com os problemas, não sonha com os problemas, ela tem pesadelo com os problemas e não quer sair daquilo, não toma atitude. Está ouvindo escura, tá ouvindo a voz voz de Deus. vendo até a claridade do outro lado, mas Deus, eu tenho medo de sair. E Deus mandou até os facilitadores já, pessoas para retirar a pedra, para levar uma palavra que Jesus já está te chamando. E olha, eu quero, só concluir aqui meu raciocínio, pastora, para a gente não perder o foco. Deus está colocando facilitadores na sua vida. Um pastor que nós conhecemos, respeitamos muito, o pastor José Gonçalves, ele um dia me ensinou o seguinte, que você precisa ter pelo menos 4 amigos que você confie. Que esses 4 amigos vão estar com você em todas as situações. Sejam elas de dificuldade, sejam elas de bonança, mas também no dia da sua morte você precisa de 4 amigos verdadeiros para carregarem a alça do seu caixão. Pastor, coisa chata que você está falando, estou falando de ressurreição, agora estou falando de carregar, sabe? Mas também você precisa de pessoas que removam a pedra. Pessoas que te ajudem a ver pessoas a claridade. Que dêem bom conselho. Dá um bom conselho, porque muitas vezes a pessoa está tão envolvida com a escuridão, está tão envolvida com as trevas, está tão envolvida, sabe, com a caverna, que os amigos dela, quem eram os amigos de Lázaro lá no sepulcro? Estava tudo morto. Tudo chorando. O Senhor fala, sai do meio dessas amizades. De pessoas que não têm mais esperança. Morta, que não quer saber de vida, que só quer saber da escuridão, das trevas. O Senhor fala, sai para fora, sai do meio dessas pessoas, porque em mim tem luz, em mim. E os seus amigos verdadeiros, eles não vão deixar você lá dentro. Os seus amigos verdadeiros, eles têm relacionamento com Cristo Jesus. Quem é um amigo verdadeiro? Aquele que tem relacionamento com Deus, aquele que anda com Cristo Jesus, aquele que sabe onde Jesus está, aquele que obedece à voz de Cristo Jesus. O Senhor falou, vai lá e tira a pedra para Lázaro sair. Tem muitos amigos bons aí para você fazer amizade. Sim. O Senhor fala, sai do meio das trevas, sai do meio dos maus amigos, dos fofoqueiros, dos mentirosos, dos murmuradores, dos rebeldes. O Senhor fala, sai deste meio, porque eles estão querendo te levar para a morte. Mas o Senhor está te chamando hoje, pelo seu nome, falando, filha, filho, sai para fora, sai desse meio, porque aqui eu tenho luz para a sua vida e eu vou trazer luz para a sua vida. Amém. Amém? Eu vou continuar a leitura aqui. E tendo dito isso, 43 de novo, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Tem outra tradução que está desatai-o, desamarrai. Outra coisa que aconteceu, ele saiu todo amarrado. Como foi essa cena? Imagina uma pessoa com os pés e as mãos amarradas, saindo de dentro de um sepulcro, com os olhos atados,
Sim. Né? Todo amarrado. Eu falo assim, os olhos atados. Tinha um lenço Tinha um lenço no rosto. E o corpo todo amarrado. Ele sabia, porque mesmo com um lenço, não, alguma coisa no seu rosto, se você tem visão, você sabe onde está a luz. Né? A luz é impossível de não se ver, né? É, porque luz é impossível de não se ver. Porque se for pano, mas você sabe direcionar para onde está a luz. Né? Então, mesmo com os olhos atados, ele conseguiu sair de lá de dentro da sepultura. O Senhor vai te dar força. Em nome de Jesus, para você sair, ainda que seja amarrado, porque você vai receber libertação em nome de Jesus. Então, os facilitadores ali para a ressurreição de Lázaro, que também você pode ser um, como eu falei. A primeira coisa, eles tiraram a pedra. Tiraram a pedra. Segundo, a voz de Jesus entrou. A voz de Jesus entrou. O que aconteceu? Ele saiu. Saiu na pouca força. A Bíblia fala assim, mesmo na sua pouca força. Sabe? Mas não estou vendo força. Ele fala assim, esforça-te. Receba força hoje, em nome de Jesus. Porque o Senhor vai te dar força para você sair dessa situação. Libertos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória é isso que o Deus. Senhor faz. É isso que Deus faz. E aí o Senhor pegou e podia Jesus também tirar as amarraduras? As ataduras? Podia. Mas Jesus falou para quem? Os amigos. Olha lá. Aqueles que estavam chorando a morte dele. Aqueles que estavam chorando, agora vocês pegam, ajuda ele. Desamarra ele. Amém? E nós vamos ajudar muitas pessoas que querem ser desatados, querem ser libertos. Esta série de libertos vai ser para que nós possamos ser aqueles facilitadores que vão ajudar a tirar suas amarras, que vão te desatar os braços, desatar as pernas, abrir sua visão para que você veja que o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. E ainda que você esteja morto, ainda que você esteja em desespero, angustiado, o Senhor fala, ainda que esteja morto, haverá vida, haverá ressurreição. E interessante, se você pensar bem, porque quando a pessoa, por exemplo, se eu estou toda amarrada, né, e cortada e tal, porque eles enrolavam as pessoas. Imagina, se eles tiraram, por exemplo, a mão, eu não fico aqui esperando. Já que eu estou viva, eu vou tirar o resto. Eu vou ajudar a tirar o resto. Você tem que ter atitudes. Sim. Se você quer ser liberto, livre-se do que te prende. Livre-se do que te prende, porque nós vamos estar aqui. Existem pessoas na sua vida que têm te ajudado, existem pessoas na sua vida que estão te dando bons conselhos e você vai ouvir os bons conselhos, porque Deus envia pessoas desta forma para te desatar, para que você possa andar em liberdade. Aquelas coisas que estavam fedendo, porque se Lázaro estava fedendo, então aqueles panos lá eram os panos daqui que fedia. Verdade. Aquelas coisas que estavam fedendo na sua vida, Deus vai levantar pessoas para te ajudar a remover isso da sua vida. Mas você vai ter que fazer a tua parte. Em nome de Jesus. Amém? Ainda que você acha difícil, mas pastor, é difícil fazer isso. O Senhor vai te dar força, o Senhor vai te dar capacidade e você sairá livre de toda e qualquer situação. Aí todos esses sentimentos que tenham perturbado a sua mente, perturbado a sua alma, todos aqueles sentimentos, todas aquelas coisas que Satanás tem aproveitado para te, te amarrar. O Senhor fala, eu vou trabalhar na sua vida, porque aqueles que creem em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Você quer vir a Cristo para ter vida? O Senhor está te convidando. A resposta é sua. Amém? Nós estamos aqui como facilitadores, libertos em nome de Jesus. Amém? Toda terça-feira nós vamos estar aqui. Sim, toda terça-feira. Até terminar essa série. Não perca nenhuma. Hoje foi a primeira. Amém? Vamos orar agora? A sua oração principal é hoje, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tem como ser liberto se você não conhece Jesus. Pastor, mas eu rompi a minha aliança. Você vai renovar sua aliança. Vai renovar sua aliança. Estava longe do Senhor? Hoje é o dia que você vai chegar perto. Amém? Por quê? Porque se você não chegar perto, o Senhor Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus. Amém. Amém? Você precisa conhecer a verdade que é em Cristo Jesus. Então nós convidamos a você a fazer a oração, entregando a sua vida, os seus caminhos, todos os seus sonhos, toda a sua alma ao Senhor Jesus. Amém? Então ore comigo. Amém? Em nome de Jesus, ore conosco, né, pastor? Amém. Glória a Deus. E você vai realmente fazer essa confissão. O Senhor fala, se você me confessar,
diante dos homens, eu confessarei a você diante dos anjos que estão no céu. Amém? Só tem como o Senhor trazer a libertação para a sua vida se você realmente entregar a sua vida para Jesus. Amém? Então fale comigo assim: Senhor Deus. Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Conhecendo e tendo, Senhor, essa experiência do Senhor como meu libertador. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus, que eu de livre e espontânea vontade, eu quero declarar que Jesus de Nazaré, Filho do Deus vivo, veio em carne. Eu confesso que Jesus, o Verbo se fez carne, a palavra de Deus fez carne e habitou entre nós. Morreu pelos meus pecados na cruz do Calvário. E em nome de Jesus, Ele levou os meus pecados. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Fui comprado na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Portanto, Senhor, Tu és o meu Senhor, o meu libertador. E eu recebo essa libertação. Abra os meus ouvidos para ouvir. Abra o meu coração para receber. E tomo posse da minha posição de vida abundante através de Cristo Jesus. Amém. Seja liberta em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor. Deus te abençoe. De Jesus. Um beijo no coração. Amém, queridos? Amamos vocês. E até a próxima. Quinta-feira também temos ministração também. Amém. Mas terça-feira libertos para você. Amém? Seja liberto em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Assim que eu vivo minhas guerras, ganhei sempre.